e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, meu Deus. Nesse lugar de adoração, nesse lugar, Pai, que viemos para buscar mais a presença do Senhor, da face do Senhor nas nossas vidas. Queremos ouvir a sua voz neste lugar, as águas, Pai. Que essa voz venha ecoar nos nossos ouvidos, Jesus. Nós queremos tocar no seu rosto e ser aquecidos pela estrela da manhã, que é o Senhor Jesus. Tu tens liberdade para agir no nosso meio, Espírito Santo. Se sinta livre aqui para agir da maneira que o Senhor quiser na vida de cada um, Pai. Que venhamos sair daqui transformados e cheios do Senhor. Venha nos encher da tua graça, da tua presença, em nome de Jesus. Que desse lugar possamos estar saindo transformados e rendendo louvores ao teu santo nome. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Te chamam de Rei, de Senhor. Te chamam de Deus e Salvador. Mas eu atrevo a te chamar de Leão. Te chamam de Rei e de Senhor. Te chamam de Deus e Salvador. Mas eu atrevo a te chamar de Leão.
A paz do Senhor, gente, amém? Amém. Ela não pôde vir hoje, então já vai ser direto mesmo, mas eu gostaria que você junto comigo uma oração para que Deus possa estar no direcionamento desse culto e que a palavra venha tocar na minha vida. Antes da oração, gostaria de ler o que vocês abrissem em suas Bíblias. 13, versículo 5. Salmos 13, capítulo 5. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvastes. Em outra versão diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Jesus, eu venho te entregar essa ministração em tuas mãos, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo do Senhor agindo através da minha vida, Jesus. Que primeiramente o Senhor venha falar comigo, Pai, e falar também a cada coração que está presente nessa noite. Que o Senhor venha estar me capacitando, que possamos estar saindo daqui mais cheios da presença do Senhor, entendendo ainda mais esse Deus maravilhoso que nós servimos. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu abrir esse caderninho. Meu caderno está parecendo um resumo de escola, só os post-it. Então, o tema dessa noite será graça. Nós falamos muito sobre graça, mas muitas das vezes nós não entendemos por completo o que é a graça, o que é a graça de Deus nas nossas vidas. E na ministração dessa noite eu gostaria de falar da graça em 3 pontos. O que é graça,
como somos salvos mediante a graça, e graça no contexto antigo e no contexto que vivemos hoje. Primeiramente, eu gostaria de falar, graça. Eu dei uma pesquisada, tipo assim, eu tinha minhas ideias, mas eu quis pesquisar para mim vir com a ideia um pouco mais formada, assim, mais certinha, para mim não falar besteira, né? Então eu pesquisei e deu o seguinte: graça, dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Então, quando falando aqui sobre a graça, é um dom que Deus concede aos homens, ou seja, aos seres humanos, a mim e a você, e através dela somos capazes de ser salvos, através dela salvação. E se você abrir a sua Bíblia, só quem quiser pode abrir, quem não quiser não precisa, lá em Salmos, capítulo 62, diz assim, versículo 7. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Muitas das vezes, quando falamos de graça, normalmente já vem primeiro a gente Novo Testamento. E com certeza está super correto, mas muitas vezes a gente muitas pessoas talvez não saibam que a palavra graça é citada várias vezes no Velho Testamento também, embora a gente tenha mais o costume de ler no Novo. Eu dei uma pesquisada e, analisando na língua original hebraico, no Velho Testamento e em grego no Novo, a graça aparece como H-E-N no Velho e como charis no Novo Testamento. A graça aparece 69 vezes no Velho e 77 no Novo. Isso varia de acordo com o autor, porque tem autor que vai traduzir de uma maneira, outro de outra. Como vocês podem ter percebido, quando eu comecei a ler aqui o versículo da abertura, eu li em duas versões. Na minha Bíblia, falava: eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Na versão aqui do caderninho que eu li, está falando: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Ou seja, a graça, ela pode ser abordada de várias formas. A graça, ela não somente o privilégio e oportunidade que Deus nos deu para sermos salvos, mas também é o amor. A graça é em sua vida, e a graça pode ser manifestada de várias formas. A graça não é só podermos ser salvos, e isso com certeza é o primordial, o primeiro passo, mas a graça também é o cuidado de Deus nas mínimas coisas. Graça é quando você está triste e o Espírito Santo vem e te alegra. Aquilo é graça, porque não somos merecedores de ser chamados filhos de Deus, não somos merecedores de ter livre acesso ao Pai, mas pela graça nos é permitido estar próximo dele. Graça também é quando nós estamos fazendo algo errado e o Espírito Santo nos incomoda e diz: isso está errado, você precisa parar de fazer isso. Que na Bíblia fala que quem ama, corrige, quem ama, educa. E Deus é um Pai amoroso, então quando erramos, Ele nos corrige, porque Ele nos corrige para nos moldar, para que possamos estar vivendo uma vida plena com o Espírito Santo. Agora que a gente já falou um pouco sobre o que é graça, eu gostaria de falar como somos salvos pela graça mediante a salvação. A salvação só é possível através de Jesus. Antes, no princípio, as pessoas, quando pecavam, elas tinham que oferecer um sacrifício a Deus, um cordeiro perfeito, sem mancha, e aquele sacrifício a Deus os limpava, os purificava do pecado. Mas quando Jesus veio cumprindo o Velho Testamento, ele veio se fazendo o ressurreto de Deus, aquele que ressuscitou, o ressuscitado. Ele morreu, mas ele venceu a morte.
E a partir do momento, a Bíblia fala que quando Jesus veio ao mundo e morreu para nos salvar, a partir do momento que ele morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Muitas das vezes a pessoa fala, como assim véu do templo? Vou te explicar. O templo do Senhor, só os sacerdotes o sumo sacerdote podia entrar dentro do templo. A presença de Deus era representada pela Arca da Aliança, que ficava no Santo dos Santos nessa tenda. Como se a presença de Deus fosse essa cadeira, e aqui, isso aqui tudo fosse o templo. Só que, vou dar um exemplo de Ada. Eu só posso, como eu faço aqui, mas Ada, como sumo sacerdote, como representante de Deus ali na terra para guiar somente ele poderia vir até aqui, que era o Santo dos Santos, que era onde a presença de Deus estava. E separando essa parte dessa parte, por ser uma tenda, era formada por véus. E se alguém, além do sumo sacerdote, atravessasse essa tenda, esse véu, a pessoa morreria. E se o sacerdote também entrasse em pecado, ele também morreria. Tanto que o sacerdote tinha uma roupa toda específica, com uma cordinha no pé, que muitos já devem ouvir falar, que se ela entrasse em pecado, ele morria. Se ele chegasse, ele morreria. Aí vinham as pessoas com a cordinha e puxavam, porque se entrasse lá para pegar o sacerdote, as pessoas também morreriam. Quando Jesus morreu, o véu que estava aqui, Deus fez isso com o véu, tirou. E falou, você agora pode entrar. E foi quando nós que estávamos aqui, gentios, que não éramos nem dignos nem merecedores de estar na presença de Deus, poderíamos ter livre acesso e chegar aqui no Santo dos Santos. Amém. E se estivermos em pecado, vamos dizer o Santo dos Santos como um lugar de glória aqui, onde é que está, é o Santo dos Santos, onde é que tinha o véu antes. Se entrássemos aqui em pecado, cairíamos guri no chão, mortinho, né? Iam dizer que era corona, porque é como se fosse corona, um negócio aqui, ó. Mas hoje não. A gente vem pra cá em pecado, digamos assim, fizemos algum erro, mas não morremos. Pelo contrário, quando Deus veio e tirou o véu e falou, filho, entre, Ele também deu para nós o Espírito Santo. E para que serve o Espírito Santo? Para nos corrigir quando estamos errados, a fazer o que é certo. Então, quando vimos para a casa de Deus, não só não morremos por estarmos em pecado, mas também aprendemos a ser melhores. Jesus, ao morrer, ele se fez o caminho para podermos chegar até o Pai. Jesus é o nosso exemplo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a seguir o exemplo de Jesus. E Deus é quem está de braços abertos para nos receber se amarmos ao Filho e a Ele verdadeiramente. Na Bíblia fala que todos pecaram e restituídos estão da glória de Deus. Quando pensamos em pecados, pensamos em assassinato, em roubo, mas pecado não é só isso. Pecado é nas mínimas coisas. E as grandes coisas que acontecem, que pra gente é pecadão, começam nos pequenos detalhes. Primeiro vem a mente, desce o coração, a pessoa acontece. Mas tudo começa dentro, tudo começa do coração, na mente. Então nós pecamos em pensamentos maus contra pessoas, pecamos quando temos por desejos, por vontades que não são corretas perante a Deus. Nós pecamos com ações, quando vamos lá e agredimos uma pessoa. Ele vem e caminha ao nosso lado. Ele nos instrui a fazer o que é correto. E a partir do momento que buscamos
o Espírito Santo para seguir o exemplo de Jesus, o nosso Deus nos perdoa. E a Bíblia diz que quem muito é perdoado, muito ama. Isso não quer dizer que temos que buscar, vou pecar aqui para me amar demais. Não. Isso quer dizer que, peraí, eu preciso abrir a minha mente, olhar para dentro de mim, falar, Espírito Santo, me mostra o que eu estou errando, porque todos nós erramos muitas vezes e constantemente. A partir do momento que olhamos para dentro de nós e percebemos o quão falhos somos, nosso amor por Deus aumenta. Porque quando paramos para refletir dentro de nós e percebemos o quão pecadores somos, percebemos que só a graça de Deus que é capaz de nos amar, de nos ajudar de nós. Percebemos que é pela graça que podemos acordar, que podemos adorá-lo, porque muitas das vezes a gente não, eu falo por mim, e talvez seja o caso de você, às vezes a gente fica sem jeito de falar de Deus para um amigo, para um vizinho, para um parente, muitas vezes para a família. É muito mais difícil você evangelizar a família, pois eu já vi muitas pessoas dizendo que a família da gente nos conhece, eles sabem dos nossos erros. Então, a família muitas das vezes é os lugares que a gente se sente pior para evangelizar. E... ai, gente, eu perdi. O que eu ia falar? Perdi. Quando eu lembrar, eu volto. Amém? Amém. Então, eu estava falando sobre pecado. Então, já entendemos como é que somos salvos pela graça. Quando na cruz, o seu sangue nos purificou. O seu sangue quando o sangue de Jesus simboliza o perdão de Deus para a humanidade. A partir do momento que nos arrependemos, o sangue de Jesus tem o poder de apagar todo e jogar para o mar do esquecimento. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, que Deus, mediante por Jesus, nós somos justificados. O que é uma justificação ou uma pessoa justificada? Justificar é quando você... muitas vezes a gente vê como explicar algo que está errado. Mas nesse momento, nesse contexto, justificado está simbolizando, substituindo o perdoado. O amor de Deus foi tão grande por morrer na cruz, porque Jesus é o Filho de Deus e Ele resolveu morrer por nós. Então, se o Filho de Deus morreu por nós, Ele nos justificou pelo sangue dele, porque pecamos sim. Qual que é a justificativa de sermos perdoados? Porque o amor de Deus foi tão grande que veio ao mundo para apagar a multidão dos nossos pecados. Então, através do sangue de Jesus, somos justificados, somos purificados, somos sarados. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Quem é o justo? O justo foi aquele que aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e aceitou o sacrifício dele, pois através de Jesus nós somos justificados e perdoados. E sobre a salvação, como a Bíblia diz, que sois salvos pela graça, e isso não vem de vós. E por que a salvação é pela graça? Para que nenhum de nós venha nos achar superiores e melhores que ninguém e nos gloriar, nos exaltarmos dizendo: eu fui salvo porque eu fiz X e Y, eu fui salvo porque eu deixei de fazer isso ou aquilo. Não. Somos salvos pela graça, porque Deus é bom e se entregou por inteiro, por amor a nós. Dessa maneira, nenhum de nós podemos achar que somos uns melhores que os outros, porque foi o amor de Deus que nos gerou.
de todo o pecado. Se você parar para pensar, hoje a gente pecou. Muitas das vezes sem perceber. Mas o Espírito Santo tocou em nós e nós percebemos, né? Isso aqui está errado. E nos arrependemos. E o que é arrependimento? Muitas das vezes a gente remorso. E eu estava falando sobre isso. E o que é remorso? Quando você se arrepende, entre aspas, de ter feito algo em uma situação. Eu me arrependi de ter brigado com Isabela. Eu não me arrependi de ser uma pessoa briguenta. Eu me arrependi daquela situação, porque a Isabela é minha amiga, mas com fulano de tal eu posso pegar vontade. Ou então, eu me arrependi, mas se a mesma coisa acontecer hoje, a gente vai lá e faz a mesma coisa. Então não é arrependimento, é simplesmente remorso. O que é arrependimento? É quando a gente pede o auxílio do Espírito Santo para a gente não fazer mais aquilo e para a gente afastar daquilo. E a Bíblia diz que é aquele que confessa, aquele que reconhece que pecou e deixa, ou seja, que para de praticar, alcança misericórdia. Falando agora, entrando no contexto da graça e bondade de Deus no passado e no presente, eu gostaria de falar algumas situações em que a graça, talvez a gente nem tenha percebido, mas já era Deus mostrando a bondade dele. Muitas vezes as pessoas, Velho Testamento era só lei, mas tinha lei sim, mas Deus sempre foi um Deus bom, um Deus justo, um Deus de amor, e um Deus que cuidava dos seus. Citando alguns exemplos de bondade de Deus, misericórdia de Deus, no Velho Testamento, primeiramente eu gostaria de falar da queda do homem. Quando Deus sempre tinha o costume de, no fim da tarde, se não me engano, vinha ao encontro de Eva e de Adão, para eles se relacionarem, conversarem, enfim. No dia que Adão e Eva pecou, eles perceberam que eles estavam nus e ficaram envergonhados e se esconderam de Deus. Mas mesmo assim, Deus foi ao encontro deles. Deus mesmo assim, ele foi ao jardim. Quem consegue reconhecer que isso foi a bondade de Deus? Porque Deus simplesmente poderia fazer. Só Adão e Eva. Vou fazer Adão e Laís. Adão e Eva deu errado, vou fazer outro. Poderia ou não poderia? Mas ele foi bom. E ele foi ao encontro. E o negócio que eu acho mais engraçado, eu estava lendo a Bíblia, eu nunca tinha reparado. Eles estavam com vergonha porque eles estavam nus, né? Deus fez roupa para eles. Deus poderia falar muito bem, se vira, faz a roupa aí, você comeu o que você quis. Mas Deus fez a roupa para eles. Então, bondade de Deus de novo. Bondade merecida. Falando agora sobre, voltando ao contexto de graça, graça também pode ser vista como não só bondade e misericórdia de Deus, mas graça também pode ser uma pessoa que cativa, uma pessoa querida. Eu vejo graça em fulano de tal. E falando nisso, pela pesquisa que eu vi, olhando em hebraico, a primeira vez que a palavra graça aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 6:8, falando desse contexto de se agradar de alguém, que na Bíblia falava que Deus viu graça em Noé. E a terra tava pessoas, maior confusão, as pessoas se afastaram de Deus. E Deus, mais uma vez, o que eu poderia fazer? Muitas das vezes a gente, se tem aqui, um exemplo, dá um lugar da selva. Tem aqui um lugar de glória, e digamos que tem 10 pessoas. Uma pessoa é seu amigo, e 9 você não quer ver nem com Jesus estiver do lado dele. Você poderia fazer simplesmente, não vou mais no lugar de glória, porque tem 9 pessoas que não dá bem comigo, só tem uma que dá bem. Mas Deus também poderia
Não quero saber mais da terra, vou fazer de novo. Eu podia ou não podia? Mas não, Deus salvou Noé e sua família, porque ele viu graça em Noé. E ele não era pecador, sim, mas que tinha um relacionamento. Deus deu graça a ele e salvou ele e a sua família. No deserto, quando o povo de Deus estava no deserto, Deus teve graça com eles, porque Deus não só livrou eles de ser escravos no Egito, Deus não só livrou eles do cativeiro, mas Deus cuidou deles. Eles eram protegidos do sol durante o dia, eles eram aquecidos com coluna de fogo. Eles poderiam simplesmente estar lá para as contas deles, tentar fazer uma fogueirinha e tal. Não, mas Deus teve graça com eles. Tomar de tudo e de todos, a todo momento, como nós fazemos constantemente. Deus olhou para eles com um olhar de bondade e cuidou deles nos mínimos detalhes. Deus os aquecia do frio, Deus os protegia do sol e Deus os livrava da fome. Davi, Deus deu graça a Davi, porque Davi, pelas circunstâncias da época, sendo o irmão mais novo, ele não tinha nenhuma possibilidade de ter um alto cargo e nem tampouco virar rei. Mas Deus olhou com Davi um olho de benignidade, um olho de amor, e permitiu que o menor da sua casa fosse o maior de um povo. Jonas, Deus mandou Jonas ir pregar em Nínive. E Jonas falou assim: esse povo lá de Água Formosa tá... Digamos que Água Formosa. É um povo assim muito doido, então chegar lá pregando, eles vão tacar fogo em mim. Vou não. Vou ali vou pra Crisólita. A Crisólita tá melhor que Água Formosa. Ele poderia muito bem, no meio da tempestade, quando os homens jogaram Jonas no mar, Jonas poderia simplesmente ter afogado, poderia ter morrido afogado, mas não. Deus usou de misericórdia, fazendo com que um grande peixe engolisse, para que no momento que ele se encontrasse ali com Deus, no momento que ele decidisse fazer o que era certo, Deus, com graça novamente, fez com que o peixe vomitasse ele. Mais uma vez, Deus poderia simplesmente falar com a baleia, com o grande peixe: abre a boca aí, Jonas, se vira para ir nadando. Ele me dizia para mim? Não, mas ele foi posto perto da beira da praia. Mais uma vez, entrando, está dando aula, falando sobre graça com Raabe. Raabe era uma prostituta. Já não bastasse ser mulher naquela época, que era uma coisa horrível. Ela provavelmente era mulher e pobre, porque se ela fosse rica, ela não ia fazer o que ela fazia. Ela ainda era prostituta. Mas a agraciou, Deus a tratou com bondade e permitiu que ela tivesse o privilégio de deixar de ajudar o exército de Deus a fazer o que eles tinham de fazer lá em Jericó. Então ela foi agraciada, Deus permitiu que ela ajudasse num momento tão importante do povo dele, pela graça, pela bondade de Deus. Deus deu graça a Maria. Jesus poderia simplesmente ter aparecido ao mundo, mas para se cumprir isso que estava escrito, que quando Eva pecou, Deus disse que da descendência dela sairia aquele com o qual o inimigo conseguiria picar o calcanhar, mas que ele iria esmagar a sua cabeça. Para cumprir o que estava escrito, ele veio ao mundo como um homem e veio através de uma mulher. Então, olha qual o privilégio de ela poder criar o Filho de Deus. Foi graça na vida dela. Jesus é a manifestação da graça de Deus nos homens. Foi a graça de Deus, o amor de Deus veio ao mundo por nós. Deus também deu graça a Isabel. Quem é Isabel? Isabel, se não me engano, era a prima de Maria, que foi a mãe de João Batista. E na Bíblia fala que João Batista foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da mãe dele. Olha que graça. Ele poderia simplesmente ter sido cheio do Espírito Santo depois de já ter nascido.
Mas não, Deus agraciou Isabel, permitindo que ainda grávida, o filho dela se enchesse de graça dentro do ventre dela. Agora eu vou falar algumas coisas e eu gostaria que vocês dissessem bem forte a palavra graça no final de cada palavra, cada expressão que eu disser. Entendeu? Para finalizar. Estarmos vivos hoje. Graça. Ter saúde. Graça. Poder cultuar a Deus. Livre acesso a sentir o Espírito Santo, ir na igreja, adorar o Senhor. Graça. Justificação pelo sangue de Jesus que nos limpa e purifica de todo o pecado. Graça. Livre acesso a buscar a Deus e ir à casa dele. Graça. Ter o Espírito Santo como nosso amigo, como nosso consolador, como nosso instrutor, para nos abraçar nos momentos de crise e nos impulsionar para alcançar os nossos sonhos e nos acompanhar diariamente em tudo que fizermos e nos cobrir com a presença de Deus. Graça. Podemos fazer a melhor escolha da nossa vida hoje. Quem aqui escolhe viver a graça de Deus durante todos os seus dias? Arrasou. Se coloquem de pé, vamos terminar nosso culto cantando o nosso último louvor. Quem quiser ir ali para o outro lado para ficar mais à vontade, quem quiser fechar os olhos, quem quiser ajoelhar, quem se sentir mais à vontade sentado também pode ficar. O importante é sentirmos a presença de Deus, o importante é buscarmos a presença de Deus e sermos cheios e transformados por Ele. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele tem muito mais para falar nos nossos corações. E o nosso coração sente de amor quando o adoramos, porque quando o adoramos, o Espírito Santo testifica dentro de nós, nos convence de todo o pecado e nos impulsiona a ser melhores, a o amarmos mais. Então, quem souber, cante comigo e levante o amor para aqui. Orgulho me tirou do jardim.
milhares e milhares. Eu sei que a beleza de Deus, do nosso Exu, é indescritível. Mas só para aumentar ainda mais nosso amor, nosso desejo de conhecer Ele, eu vou ler mais uma vez Apocalipse, capítulo 14 ao 16. Os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Os seus pés brilhavam como bronze refinado na fornalha e depois polido. E a sua voz parecia o barulho de uma grande cachoeira. Na mão direita ele segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada dos 2 lados. O seu rosto brilhava como o sol do meio-dia. Aleluia, já aplaudam ao Senhor.